Tudo bom com vocês? Como eu havia falado, eu comecei hoje o propósito de ler a Bíblia, tentar ler a Bíblia até o final do ano. E aí eu comecei por Gênesis 1, Provérbios 8 e Mateus capítulo 1, tá? E aí eu acabei separando uns versículos, eu não vou falar todo o capítulo de cada um, porque o vídeo vai ficar muito extenso, tá? Mas eu separei alguns versículos que eu achei bem importante citar. O primeiro é lá em Gênesis 1, capítulo 26. Deus criou os seres humanos e disse que seríamos parecidos com ele. Olha que privilégio, né? Deus criou o mundo todo e deixou nós para nos criar por último e disse que nós seríamos parecidos com ele. Olha como nós somos importantes, né? Disse que teríamos poder sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais domésticos e selvagens, e sobre os animais que se rastejam pelo chão. E aí eu vou dar a palavra pro meu marido sobre o que ele entendeu sobre isso. Amém. 1:26 de Gênesis, a minha é outra tradução, que diz assim: Disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aqui Deus nos fala que todos nós, sem exceção, fomos criados por Ele. Então, hoje, nós podemos nos sentir importantes diante de Deus. Sem esse sentimento de não somos nada, meu Pai, para que viver, para que estamos vivos? Não, Ele nos criou. Ele nos fez a sua imagem e semelhança. O Deus Criador, o Criador dos céus e da terra, de toda a natureza, nos criou pelo seu amor e pelo seu poder e pela sua palavra, para que hoje nós possamos viver perto dele. Nós fizemos as escolhas que nos afastam de Deus, mas ele, quando nos criou para que nós vivêssemos na presença dele. E é isso que hoje, esse propósito que nós temos colocado no nosso coração, nesse tempo de tantas incertezas, esse tempo com essa pandemia, essa calamidade na saúde, na economia. Mas hoje Deus quer que a gente se preencha qualquer vazio que existe em nós com a palavra. Com a palavra. Nós somos criação dele. Nós fomos criados para isso, para vivermos na presença dele, vivermos conforme o agrado dele e com aquilo que a palavra nos ensina. O Senhor diz na palavra dele que a boca fala do que o coração está cheio, e é isso que nós desejamos com esse propósito, nos encher da palavra de Deus, ler a palavra de Deus, para que a gente possa colocar em prática a palavra de Deus. Porque a Bíblia fechada é um livro normal, mas quando ela é aberta, lida e colocada em prática, é o poder da salvação. Em nome de Jesus. Amém, amém. Outro versículo que fica lá em Provérbios, esse provérbio de hoje fala muito sobre sabedoria, né? E aí eu separei um versículo muito importante que eu, como jovem, né, também sou jovem, como eu estava falando, eu tenho que buscar sabedoria na palavra também, como sou jovem, né? Eu creio que os jovens, eles são muito influenciáveis, né? Eles são muito pela emoção, eles agem muito pela emoção, querem fazer tudo agora, querem ser... E acabam muitas vezes tomando atitudes que se tivesse maturidade, não tomariam naquele momento, entendeu? Porque agiram na imprudência, né? E aí a Bíblia fala conselhos sobre sabedoria, principalmente para os jovens, né? Você, jovem sem experiência, aprenda a ser prudente. Nós, jovens, somos super sem experiência, mas temos a palavra como base, né? Como conselheira. A nossa palavra é conselheira. Nós precisamos ser aconselhados pela palavra, né? E mais uma vez vou dar a oportunidade pro meu esposo. Amém. Sobre sabedoria? Pode ser? Amém. Na minha diz no versículo 8:5, entendei, ó simples, a prudência. O jovem abrange muito mais sobre pessoas jovens, até adultas, de mais idade. E muitas vezes nós, seres humanos, somos guiados pela circunstância, guiados pelo momento, e a palavra do Senhor diz para nós termos a prudência, para nós não agirmos pela emoção,
não agimos por aquilo que estamos sentindo naquele momento, mas sim a palavra do Senhor diz: irai-vos, mas não pequeis. Então a gente tem que cuidar das nossas palavras, das nossas atitudes hoje em dia, se não vamos magoar alguém, se não vamos as consequências daquilo que fizemos, e porque muitas vezes nós vamos colher aquilo que nós plantamos. Então nós precisamos ter esse cuidado, ter essa prudência, analisar bem tudo aquilo que nós vamos fazer, que nós vamos falar, porque o Senhor está nos ensinando e quer que a gente busque a sabedoria. E a sabedoria vem do que? Da palavra. A sabedoria vem de Deus. Toda dádiva vem do Senhor. Então que a gente busque isso na palavra, que a gente busque entender isso, e que a gente busque não olhar para as circunstâncias, não agir por emoção ou por aquilo que estamos sentindo. Amém. E sim acalmar o nosso coração e deixar que o Senhor venha resolver. Versículo 11, dá uma lidinha na tua aí, que é bem interessante. 11. Porque melhor é a sabedoria do que os rubins, e de tudo que se deseja, nada pode se comparar a ela. Show de bola. É isso aí, galera. Mateus. Tem a parte de Mateus, né? Que tu quer falar alguma coisinha sobre Mateus? O capítulo 1 de Mateus é mais a antecedência de Jesus, né? E aí mais pro final ela fala alguma coisa sobre... A minha tá aberta aqui, né? Não sei se tu quer. Deixa eu ver essa aqui, Mateus 1. A gente vai abrir aqui rapidinho. Mateus 1, 23, a palavra diz assim: eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel traduzido, Deus conosco. E o filho que a palavra do Senhor diz que a Virgem conceberá é Jesus Cristo, aquele em que nós cremos e é o nosso Salvador, nosso único e suficiente Salvador, a quem nós aceitamos, onde a palavra do Senhor diz: a todos aqueles que o reconheceram, que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então hoje nós temos o direito e a autoridade de sermos filhos de Deus, de sermos luz, de sermos sal nessa terra. Aqui nós não estamos falando de religião, mas sim de Jesus Cristo, que pregou o amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então que nós viemos nortear a nossa vida na palavra do Senhor, em aquilo que Jesus Cristo nos deixou como exemplo, e tomar posição que nós somos importantes. Como foi falado, nós somos imagem e semelhança do Criador, e em Cristo nós somos feitos filhos de Deus, por meio da cruz de Cristo, do sangue de Cristo. Ele nos deu o direito e o livre acesso a Deus no nome dele, o nome que é sobre todo nome. Amém. 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 É isso aí, galera.